Você já se perguntou por que que você tem a vida que você tem? Você já se questionou por que que você leva a vida que você leva? Essas foram as perguntas que eu fiz ao longo de todos os anos da minha vida. Mas eu nunca obtive respostas. Mas estudando em 2025, buscando informações, estudando inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, eu cheguei finalmente às respostas que eu queria. E eu entendi como a vida funcionava. A nossa mente, ela controla 100% da nossa vida. Tudo que acontece com nós e tudo que a gente faz no nosso dia é a nossa mente que controla. É a nossa mente que vai organizando os acontecimentos da nossa vida. Tudo na nossa vida é frequência. Tudo é vibração. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Conforme os nossos pensamentos, a gente atrai aquilo para a nossa vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa nervosa, irritada, mal-humorada, reclamona, você vai atrair mais coisas dessa para a tua vida. Porque a nossa vida, ela é um espelho. Ela reflete para nós aquilo que a gente manda para ela. O mundo, ele manda para nós exatamente aquilo que a gente manda para ele. Porque para você conseguir as coisas que você quer, você precisa estar na mesma vibração daquilo que você quer. Então, se você está emanando isso para o universo vai trazer mais disso para você. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a nossa mente nos faz entender que a gente está certo naquilo que a gente está pensando. Então, se você está pensando tristeza, a vida vai trazer mais tristeza para você. Se você está pensando reclamação, a vida vai trazer mais fatores para a tua vida que comprovam que a reclamação é uma coisa correta, porque ela está dentro de você. E foi aí que eu fui entender, porque eu era essa pessoa reclamona, essa pessoa mal-humorada, que sempre estava de mal com a vida, que tudo estava contra mim, que o mundo estava contra mim, que só eu não conseguia as coisas. E o que eu fiz ao longo da minha vida e entregando isso para o mundo foi me devolvendo essas coisas. Porque não tem como nós sermos pessoas desanimadas, reclamonas, de mal com a vida e trazer coisas boas para nossa vida. Porque tudo é frequência, tudo é vibração. Então você precisa trazer para a tua vida aquilo que você está entregando para a vida. Então eu entendi que por isso que a minha vida não dava certo, por isso que as coisas não aconteciam para mim. Porque eu estava entregando para a vida e a vida estava só me devolvendo aquilo que eu era. E foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos, para que eu elevasse a minha frequência e para que eu tivesse uma vida mais alegre, uma vida mais centrada, uma vida mais dentro daquilo que eu queria para mim. E a gente vai fazendo, conforme a gente vai fazendo, no primeiro momento a gente não acredita e nada muda. Mas com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Porque a tua mente, ela precisa aceitar que aquilo que você está fazendo, aquilo é verdade para você. Então não é eu quero ter uma vida boa, eu quero ser uma pessoa feliz. Você tem que ser. É o sentimento que comanda a tua vida, é o sentimento que faz com que você traga para ti aquelas coisas. Então, se você está se sentindo alegre, você vai trazer mais alegria para a tua vida. Porque a tua mente, ela traz para você aquilo que você é. Então, se você está sendo triste, você vai ter mais tristeza. Se você está sendo alegre, você vai ter mais alegria. Logo, tudo funciona dessa forma. Se você quer ter uma vida financeiramente melhor, você vai ter que estar na frequência do dinheiro, na frequência da alegria, do amor, porque aí você vai trazendo mais disso para a tua vida. E isso para mim foi uma chave que virou na minha cabeça.
e que me fez mudar os meus hábitos, e hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, muito diferente. Hoje eu tenho outro tipo de sentimento dentro de mim. E eu vou explicar para vocês um pouquinho das coisas que eu entendi que eu deveria mudar para que eu trouxesse para mim essa frequência diferente, para que eu vibrasse nas coisas que eu realmente queria para mim. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi observar os meus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são mais de 60 mil pensamentos por dia. Então, por isso que a cabeça da gente vive no automático, porque a gente fica o tempo todo com pensamentos aleatórios. Só que esses pensamentos repetidos todos os dias é o que faz a nossa vida ser do jeito que é. Então, eu pensei e entendi que eu deveria mudar os meus pensamentos. Então, eu comecei a observar os meus pensamentos. Eu comecei a todo dia de manhã ver o que vinha na minha mente logo no primeiro momento da manhã. A partir desse momento que eu fui entendendo o que vinha na minha mente, eu vi que eu deveria mudar esses pensamentos. E aonde foi a chave que eu comecei a mudar os meus pensamentos? Mudando os meus hábitos. A primeira coisa que eu comecei a fazer de manhã, quando eu acordo, é fazer meditação. Ficar eu e os meus pensamentos ali, deixando eles acontecer, mas em silêncio, pensando, e quando vinha algo de negativo, eu começava a questionar os meus pensamentos. Perguntava por que tinha que ser daquele jeito, por que não poderia ser do outro jeito, por que eu tinha que ter pensamentos bons, por que eu tinha que ter pensamentos ruins. Eu comecei a fazer esses questionamentos, e devagarinho a tua mente ela vai se ajustando, ela vai silenciando, ela vai abrindo espaço para as coisas que você realmente quer pensar. Segunda coisa que eu fiz foi entrar no processo de agradecimento, fazer a minha gratidão todos os dias, todos os dias. Depois da meditação, eu agradeço a Deus. E não é aquele agradecimento comum que a gente foi ensinado ou que nos falaram para fazer. É um agradecimento numa conversa com Deus, conversando com Ele, agradecendo por tudo, pelo simples respirar, por tudo as coisas que eu tenho no meu dia, durante a minha vida, eu comecei a agradecer. E eu agradeço todos os dias a Deus pelas coisas que eu tenho na minha vida. Terminando essa parte de agradecimento, eu vou para a parte das afirmações, que é onde eu faço a minha mente acreditar que eu sou uma pessoa diferente. Que eu não sou aquela pessoa mal-humorada, triste, desanimada, que eu fui ao longo da minha vida inteira. Eu começo a fazer afirmações sobre mim. Que eu sou próspera, que eu sou abundante, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu sou centelha divina na terra. Tudo que eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou capaz. Então, foram frases de afirmações que eu anotei para mim, separei e comecei a falar todos os dias. Eu deixava esse papel debaixo do meu travesseiro, então de manhã eu começava a ler. Hoje eu não preciso mais ler porque eu já decorei. Então essas afirmações sobre mim eu fiz também todos os dias e faço ainda até hoje. Depois depois das afirmações, aí sim eu estava pronta para começar o meu dia. Quais foram as coisas que eu parei de fazer de manhã? E que foi assim, uma mudança incrível. Eu tinha sempre o hábito de pegar o telefone e começar a já olhar as notícias, começar a olhar as coisas que estavam acontecendo no mundo. Depois que eu levantava, eu já ia pegar e ligava a TV para continuar vendo aquelas notícias. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, todas as coisas que a gente vai vendo ali, que a nossa mente vai olhando, as notícias ruins, as tragédias que vão acontecendo, a tua mente vai absorvendo aquilo e automaticamente você vai ficando triste, você vai ficando desanimado, você nem percebe que isso está acontecendo. Mas você vai ficando, porque você vai vendo aquela notícia ruim, você vai se indignando com aquilo, você vai
é aonde você fica com aquele pensamento assim, nossa, por que que o mundo é assim? Por que que essas coisas acontecem? Então, eu parei de ver essas notícias porque eu vi que isso baixava a minha frequência. A gente sabe que no mundo acontecem muitas coisas horríveis todos os dias, todo momento, em cada minuto. Mas você vendo essa notícia, você trazendo essa dor toda para dentro de ti, não vai fazer você resolver o problema. Vai fazer você causar um problema dentro de ti, que é onde você vai ficar triste, vai ficar desanimada. Então eu parei de ver as notícias. Parei de olhar as redes sociais da forma que eu olhava, que era sempre que eu tinha tempo eu olhava, porque aquilo fazia eu ter comparação com outras pessoas e vendo que a vida deles ali parecia ser muito melhor que a minha, isso me fazia ficar triste e frustrada. Então eu também parei de ficar me comparando com as vidas das pessoas que eu via ali na internet. E todos esses hábitos que eu tenho mudado na minha vida têm feito uma grande diferença. Porque eu voltei para mim, eu voltei para minha essência, eu voltei para o meu eu. E isso fez eu começar a ter ideias diferentes sobre o que eu queria para mim. Foi fazendo eu ter ações diferentes. Porque eu parei de viver a vida dos outros. Eu comecei a viver a minha vida. Eu parei de viver as alegrias e as tragédias dos outros. Eu voltei para mim e comecei a ver a minha vida. E quando você volta para você, é onde você começa a enxergar aonde estão os problemas, aonde estão as dificuldades e o que você pode fazer para mudar aquilo. A vida é muito boa, mas nós precisamos aprender a viver essa vida com mais leveza. Só que nada vai acontecer se nós não mudar os nossos hábitos. Você precisa mudar os teus hábitos, você precisa mudar os teus pensamentos. Não existe nenhum tipo de resultado diferente tendo os mesmos pensamentos. Não existe. E eu aprendi isso. Aprendi ao longo do que eu venho buscando para minha vida e que eu venho tendo essa transformação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, entender se a vida que você tem hoje é a vida que você quer levar, é a vida que você quer para você. Esse é o primeiro ponto. Você precisa ter essa conscientização. Segundo ponto, entendendo o que você quer para a tua vida, você precisa mudar os teus pensamentos, precisa mudar os teus hábitos. Porque vai ser essa mudança de pensamento, essa mudança de hábito, que vai fazer você ter resultados diferentes. Então você precisa olhar o teu dia a dia, o que você faz desde a hora que você abre o olho e quais são as coisas que você precisa mudar ali. E você vai ver que no decorrer dos dias, das semanas, a tua vida vai mudando. Na sequência, você também precisa entrar em intimidade com Deus. Você precisa conversar com Ele, buscar Ele na palavra e entender o que Ele quer para a tua vida, o que você quer para a tua vida, conversar com Deus. Conversar todos os dias, perguntar, não é só aquela conversa na hora de dormir, de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e ponto, que é o que eu fiz a minha vida toda. Não, é conversar com Deus. Da mesma forma que você conversa com um amigo, que você conversa com o teu pai, com a tua mãe, que você busca um conselho, é assim que você tem que conversar com Deus, abertamente, do teu jeito, da forma que você consegue falar com Ele. E você também vai ver que as coisas vão acalmando teu coração e tudo vai ficando mais leve na tua vida. E repetir incansavelmente todos os dias a mesma coisa. E é isso que muitas vezes faz nós desistir. Porque a gente faz uma vez, faz duas, faz três, vê que não tem nenhum resultado e pensa, isso não funciona, isso não dá certo. Eu sei porque eu já tentei fazer em outras vezes e eu sempre desisti. Como tudo que eu desisti na minha vida. Mas não, você precisa repetir incansavelmente. Porque tudo que você faz na tua vida hoje é o que está gravado na tua mente. Então você precisa tirar aquilo da tua mente e colocar novas coisas. E como que você vai fazer isso? Repetindo todos os dias, todos os dias, todos os dias.
até que a tua mente entende que aquilo ali faz parte da tua vida, que aquilo ali é um fato e ela passa a aceitar aquilo como verdade. E aí ela passa a entregar para ti coisas que você está entregando para ela. Então você passa a ter novos resultados, porque a tua mente passa a entregar para ti as mudanças que tu teve nos teus pensamentos. Tudo está nas tuas mãos, tudo depende de ti. Então, planeja os teus objetivos, planeja as tuas metas, coloca num papel, faz um plano de ação e vai atrás. E vai atrás, sabendo que não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai ter muitos obstáculos, mas que você vai chegar nos teus objetivos, se você não desistir. Agir com fé, acreditar que aquilo vai acontecer, mesmo que você ainda não está vendo, mas acreditar que aquilo realmente vai acontecer na tua vida, porque você merece, porque você acredita e porque você tem Deus dentro de você. E todo esse conjunto de fatores vai fazer você chegar lá. Se você acredita, as coisas acontecem. E é isso que eu tô trilhando para minha vida, é isso que eu tô fazendo, eu tô buscando. Eu sei que o caminho é longo, eu sei que muita coisa vai acontecer, mas eu sei que vai chegar lá. Porque para todo mundo que busca, consegue. Só não dá certo para quem desiste. Então, eu espero que esse vídeo te ajude, que esse vídeo traga algum tipo de ideias, de reflexões para você e que você possa trilhar o teu caminho também em busca dos teus sonhos, dos teus objetivos, da tua alegria, porque a vida é linda, mas a gente precisa entender, aceitar e querer isso. Então, eu agradeço que você ficou aqui até o final e espero encontrar você no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau!